Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Polarini, eu sou professora de Direito Civil, eu tenho especialização em Direito Civil e Processo Civil, eu tenho mestrado em Direitos Fundamentais, a minha área de concentração é positivação e concretização dos direitos humanos, e nessa nossa disciplina nós vamos conversar a respeito da história e da introdução ao estudo do direito. Essa é uma disciplina, pessoal, bastante importante, porque ela traz para a gente os pressupostos básicos do direito enquanto um dos ramos do conhecimento, e também é uma disciplina que proporciona o conhecimento e a compreensão de toda a estrutura daquilo que se chama fenômeno jurídico. Também a sua linguagem, né, o linguajar e a forma de se expressar dentro do direito, e mais do que isso, a forma de pensar juridicamente e os métodos de estudo do direito. Sem falar que nós também vamos passar pela origem do direito, ou seja, onde o direito se iniciou. Quais foram as primeiras civilizações que perceberam esse fenômeno jurídico e passaram então a regulamentá-lo dentro de uma estrutura maior, de uma forma mais sistematizada, de uma forma mais organizada. Ok? Então, nessa nossa primeira unidade, nós vamos tratar desses elementos, que são aqueles elementos que dão a base para o conhecimento de toda essa grande estrutura, desse grande universo chamado direito, que passa por diversas áreas do conhecimento, ou seja, existe uma certa multidisciplinariedade quando nós falamos desse universo jurídico, e que ele é bastante complexo, porque ele passa por todos os campos da vida da pessoa humana, desde o seu nascimento e até mesmo antes do seu nascimento com vida, e atinge inclusive as relações jurídicas que surgem após a morte da pessoa, ou melhor dizendo, as relações jurídicas que nascem em decorrência da morte da pessoa natural. Passa também para regulamentar as questões da pessoa jurídica, dos órgãos públicos, dentro do poder público. Né? Então, como vocês podem verificar, o campo de atuação do direito é um campo muito grande. E é justamente essa nossa disciplina, a introdução ao estudo do direito, que vai nos dar as diretrizes fundamentais para que nós possamos entender e compreender esse grande universo. Então, pessoal, nessa nossa primeira unidade, nós vamos então traçar todos esses itens, todos esses elementos, iniciando a trajetória do estudo do direito propriamente dito. Então, pessoal, vamos verificar o seguinte. Em primeiro lugar, que a introdução ao estudo do direito, ela vai dar então essas noções iniciais para a gente, que vai permitir então que nós possamos estabelecer os pilares do direito, dentro daquilo que se chama de ciência social aplicada, que é onde o direito faz parte, ok? E é também essa disciplina que vai ligá-lo à história, vai ligá-lo à nossa sociedade e à nossa cultura. Essa unidade, então, vai trazer as primeiras lições, os primeiros conceitos, vai trazer para a gente também os princípios, os instrumentos, as técnicas que envolvem esse universo chamado direito, que vai também nos permitir analisar a sociedade em que vivemos de uma maneira crítica, de uma maneira mais sistematizada. Além disso, a introdução ao estudo do direito, ela vai também conferir a nós estudantes, a nós operadores de direito, habilidades intelectuais para o desenvolvimento de capacidades para o entendimento e análise crítica de toda a teoria que compõe o direito. E, fora isso, nós também visamos, com o estudo dessa disciplina, construir um diálogo com todas as outras disciplinas do mesmo ramo de conhecimento do direito, a partir, então, de um raciocínio lógico, jurídico, organizado e sistematizado. Então, a introdução ao estudo do direito vai nos ensinar, em linhas gerais, a
pensar o direito propriamente dito, ok? Mas, antes de tudo, vamos identificar o que é o direito. Qual é o conceito de direito? Se é que nós podemos dizer que existe um conceito de direito, ou existe um único conceito de direito, ok? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo nesse momento, falando a respeito dos conceitos, dos objetivos e das finalidades do direito propriamente dito. Então, vejamos, pessoal. O direito, ele é um fenômeno mais evidente, como eu comentei há pouco com vocês, na vida da pessoa humana. Isso porque ele está enraizado na nossa história e na nossa história enquanto sociedade e na história de nós enquanto indivíduos integrantes de uma sociedade. O direito, como eu comentei há pouco com vocês, então, ele vai regular e está presente de antes do nascimento da pessoa humana com vida, passando então pela sua constituição jurídica enquanto pessoa, ou seja, a constituição jurídica da sua personalidade e da sua capacidade, a aquisição do patrimônio, então é o direito que vai regular a aquisição patrimonial de uma pessoa, e aqui também nós podemos incluir não só a pessoa natural, mas também a pessoa jurídica. A formação da família é o direito que vai nos dizer como a família é formada e vai nos dar as regras básicas para a constituição da família. Vai regulamentar as relações decorrentes da morte da pessoa. Ou seja, o direito ele cuida desde a origem até o final da pessoa natural. E fazendo uma analogia com a pessoa jurídica, nós podemos dizer a mesma forma. O direito ele vai cuidar desde o início da constituição do contrato social, da regulamentação da pessoa jurídica, regulamentar toda a atividade profissional do empresário, toda a atividade empresarial propriamente dita, até a sua extinção. E também o direito ele está presente na regulamentação do Estado, na formação do Estado, nas regras básicas de como a sociedade deve se dirigir, deve se conduzir, melhor dizendo, dentro da sociedade, vai estabelecer as regras e sistematizar a própria atuação do poder público, das suas autarquias, das suas empresas públicas, ou seja, o direito ele está em todos os campos sociais, de forma, então, a estabelecer uma convivência harmônica e pacífica no nosso cotidiano, nesta relação interpessoal que nós estabelecemos com todas essas unidades no nosso dia a dia, na nossa vida comum, ok? Assim, então, nós podemos tirar dessas noções iniciais uma primeira lição muito importante. Não existe direito desvinculado de um contexto social. A pessoa humana, ela é um ser eminentemente gregário, como os filósofos já diziam. Isso significa que ela é um ser eminentemente social e a sua convivência diária impõe que existam certas regras e restrições para limitar a sua atuação em sociedade. E é dessa forma que vai nascer as normas de conduta. Porque sem essas normas de conduta, nós viveríamos uma verdadeira sociedade do caos, onde todo mundo poderia fazer aquilo que bem entendesse e não haveria um respeito mútuo com os direitos da outra pessoa com quem nós interagimos na sociedade. Então, dessa forma, vem o direito que estabelece normas de conduta justamente com essa finalidade, de dizer para as pessoas o que elas podem e o que elas não podem fazer, em linhas gerais, e, ao mesmo tempo, limitar a sua atuação em sociedade. Dizer para essas pessoas que elas não podem fazer aquilo que elas querem, do jeito que elas querem, da maneira como elas querem, porque isso vai afetar o direito do outro e, consequentemente, vai gerar muitos conflitos sociais. E nós viveríamos numa sociedade do caos, como já diziam também alguns filósofos, tá? Alguns filósofos. Nesse sentido, então, pessoal, retomando então o raciocínio, o direito, ele existe obrigatoriamente
vinculado dentro de um contexto social. Não existe direito fora da sociedade. E aí também nós já podemos trazer uma primeira ideia que o direito nasce a partir do momento em que o homem, o ser humano, a pessoa humana, ela passa a viver em sociedade. Então, o direito nasce assim que, ou em conjunto com o nascimento de uma sociedade, ok? Então, essas normas de conduta, que elas visam estabelecer regras de convivência social, para que elas possam, então, exercer essa função que lhe é peculiar, elas trazem embutidas, de forma implícita ou de forma explícita, uma penalidade para quem vier a descumpri-las. Ok? Essa penalidade faz com que o direito ele tenha um caráter coercitivo. O que significa ter um caráter coercitivo? O direito ele impõe uma penalidade que aparece de forma clara na lei ou de forma implícita, embutida no próprio texto da lei, do texto normativo, mas toda norma de conduta, ela obrigatoriamente vai, além de exigir um padrão de comportamento para as pessoas em sociedade, ela vai também trazer dentro de si uma penalidade para quem vier a descumpri-la, ok? E é nesse sentido, então, que nós encontramos e nós temos o direito enquanto um fenômeno jurídico de maior relevância e de maior evidência na vida da pessoa humana em sociedade. Onde houver uma sociedade, haverá obrigatoriamente o direito. Então, pessoal, vamos pensar no seguinte: se o direito ele faz parte de um contexto social, que ele não existe fora ou desvinculado de um contexto social, à medida em que essa sociedade ela vai evoluindo, o direito também evolui juntamente com ela. E aqui nós temos, então, o caráter dinâmico do direito, ou então o direito sendo entendido como um fenômeno social dinâmico, ok? Senão, hoje, em pleno século XXI, nós estaríamos vivendo com base nas mesmas regras de conduta ou padrões de comportamento que foram criados para trazer paz para aquelas sociedades mais antigas, mais primitivas que se tem notícia na nossa história, que remonta a algumas centenas de milhares, né, de anos, assim que o homem começou, então, a conviver em sociedade. Né? E o que não acontece? À medida, então, em que a sociedade ela vai evoluindo, o direito ele vai evoluindo juntamente com ela. Então, pessoal, falando agora num linguajar um pouco mais técnico, o direito, então, enquanto um fenômeno social dinâmico, ele traz dentro de si, ele fixa, melhor dizendo, os limites que deverão ser seguidos pelos indivíduos, pelas pessoas, para que a convivência social e a sociedade ela possa ser pacífica, possa ser possível, além de pacífica, a convivência em sociedades seja possível, equilibrada, harmônica e organizada. Então, pessoal, nesse sentido, o que nós temos é que a pessoa humana, ela deve se adaptar ao direito, porque à medida que a sociedade evolui, o direito vai evoluindo para acompanhar as mudanças de comportamento que essas pessoas têm em sociedade. Logo, a pessoa humana, ela deve se adaptar ao direito, e não o contrário. Como a gente pode parecer à primeira vista, à medida, então, que nós observamos a sociedade à nossa volta, tá certo? Nesse sentido, então, o direito, enquanto um fenômeno social dinâmico, ele retratará as necessidades humanas, de modo, então, a trazer paz coletiva, ordem, sempre tendo em vista um bem maior, que é o bem comum, o bem da coletividade, mesmo que para isso precisemos abrir mão dos nossos interesses particulares, dos nossos interesses privados, em prol
de um interesse maior, que é o interesse da coletividade ou o bem comum, o bem da coletividade. Mas de onde vem essa palavra direito? Né? A palavra direito, ela vem do latim, da palavra directum ou rectum, que significa, etimologicamente, né, que significa retidão, ou seja, aquilo que é reto, o que está de acordo com a lei. Dessa forma, então, esse vocábulo direito tem o sentido de indicar aquilo que deve ser seguido de acordo com as regras traçadas pelas leis para uma adequada e satisfatória convivência social. Esse é o sentido, então, etimológico da palavra direito. Só que esse vocábulo, ele é polissêmico. O que isso significa? Ele comporta várias acepções ou várias semânticas. Tanto é que o direito, nós vamos verificar no decorrer do estudo aqui da nossa disciplina, que muitas vezes o direito, quando ele é usado para indicar a ciência jurídica, direito muitas vezes é usado para indicar a norma jurídica, direito muitas vezes tem sinônimo de lei. Então, é nesse sentido que nós temos, e nós devemos entender o direito enquanto um vocábulo polissêmico, ou seja, comporta várias acepções, vários sentidos. E nessa mesma linha de raciocínio, ele também é um termo indeterminado, ambíguo, genérico e vago. O que isso significa? Justamente levando-se em consideração essa multiplicidade de sentidos que ele possa vir a ter e as diversas maneiras com que nós usamos o termo direito no nosso dia a dia prático, ok? Então, é nesse sentido que nós podemos entender, então, o vocábulo como sendo indeterminado, ambíguo, genérico, e ao mesmo tempo vago, ok? Em decorrência disso, no decorrer dos anos que se seguiram, ao longo do tempo foram criadas diversas correntes teóricas com o propósito de conceituá-lo, tá certo? E a tal ponto que nós chegamos que hoje não existe um consenso entre os autores sobre o que é, ou seja, um conceito taxativo do que vem a ser efetivamente o conceito de direito, ok? Então, pessoal, nesse sentido, trazendo então uma ideia mais ampla do que vem a ser direito, nós podemos identificá-lo com o conjunto de normas jurídicas que, aplicadas a todos, ou seja, a todos os cidadãos que compõem aquela sociedade no qual ele visa regular, disciplina a vida da pessoa humana em sociedade, assim como a vida, como comentamos há pouco, da própria pessoa jurídica, atividade do empresário, as atividades do poder público, sempre tendo em vista a realização do bem comum. Para os antigos romanos, né, para o direito romano, de onde o nosso direito, a nossa estrutura, o nosso sistema jurídico ele é originado, nós vamos ver isso com mais detalhes depois na unidade 3, quando falaremos sobre a origem e a história do direito. Então, para o direito romano, o direito é o que é justo. Objetiva, então, realizar a justiça nas relações humanas. Então, daí, pessoal, a gente pode ver também que o direito, ou o conceito de direito, ele também está associado ao conceito de justiça, ainda que sejam, como também nós vamos verificar um pouco mais para frente, sentidos e conceitos diferentes, ok? Direito tem uma finalidade, a justiça tem outra finalidade, mas muitas vezes o direito ele é confundido com o próprio conceito de justiça. Tá? Mas para os romanos, o direito é aquilo que é justo, conforme a lei, ok? Visando, então, realizar a justiça nas relações humanas. Aqui, então, nós devemos entender o conceito de justiça conforme Aristóteles, o grande filósofo da antiguidade, a conceituava. Para Aristóteles, justiça nada mais era do que a perpétua vontade de dar a cada um aquilo que é seu, segundo
uma igualdade. Esse conceito também nós vamos destrinchá-lo um pouco mais à frente. Mas aqui então nós estamos trazendo para vocês os conceitos iniciais, vamos devagarzinho, ok? Cada vez mais nos aprofundando nos conceitos, nos princípios, vamos então devagarzinho trazendo num primeiro momento uma visão geral, para depois nós trazermos então aquilo que é mais específico, ok? É nesse sentido então que nós devemos entender o direito, no sentido de que direito é aquilo que é justo, segundo os nossos antepassados, né, os juristas do direito romano. Bom, mas uma outra coisa importante também que nós devemos levar em consideração é que o direito, ele também guarda relação com dois outros institutos que eu costumo brincar dizendo que são os trigêmeos, ou os três irmãozinhos que andam sempre de mãozinhas dadas e que um está vinculado ao outro e que nós não podemos pensar em um sem pensar no outro, que é a moral e a ética. Ou seja, o direito, ele está intimamente relacionado com a moral e com a ética. Então, aqui nós vamos agora passar para um estudo um pouco mais filosófico para falarmos a respeito do que é moral, do que é ética e de como que esses três fenômenos, eles estão ligados, associados e que como nós convivemos com esses três no nosso dia a dia, ok? Então, pessoal, num primeiro momento, o direito, ele tem por finalidade, a principal finalidade do direito é impor uma obrigação. E, ao mesmo tempo, ele estabelece uma faculdade. Então, aqui nós temos o binômio do direito, que é obrigação, faculdade. Ou, falando num outro sentido, direitos e obrigações. Então, pessoal, o direito, ele impõe uma obrigação à medida em que essa obrigação estabelece um dever de agir segundo as normas jurídicas. Ou seja, toda pessoa, quer seja pessoa humana, quer seja pessoa jurídica, ela tem um padrão de comportamento que está estabelecido nas normas jurídicas ou nas leis, ok? Que deve ser obedecido por todos que vivem naquela determinada sociedade no qual aquele direito está inserido, que vai dizer para a gente como devemos agir. Vejam, devemos agir. E não é uma opção de agir segundo a lei, mas é uma obrigação de agir segundo a lei, sob pena de termos uma sanção, uma penalidade, que é o caráter coercitivo do direito que falamos há pouco. Mas, ao mesmo tempo, o direito, ele impõe também uma faculdade, ou seja, ele traz também dentro de si uma opção, ou seja, um poder de escolha desse indivíduo de agir ou deixar de agir daquela forma. Porque ele sabe, se ele agir ou não daquela forma, ele vai ser punido. Melhor explicando, as pessoas, então, a norma, ela traz um padrão de comportamento que diz que a pessoa ou que o indivíduo deve agir daquela forma. Mas o indivíduo, enquanto pessoa, enquanto sujeito de direito, enquanto membro integrante daquela sociedade, ele pode optar em se conduzir daquela forma estabelecida pela lei ou não. Caso ele opte em não se conduzir daquela forma, vai ser imposta uma sanção. Ok? Só para exemplificar aqui, a lei diz para a gente que nós não podemos prejudicar o patrimônio de uma pessoa, que nós devemos respeitar o patrimônio de uma pessoa. Quer nós conheçamos a pessoa, o titular do patrimônio, ou não. Mas a nós compete respeitá-lo ou não. Mas a lei diz pra gente que, se você não respeitar, você terá uma penalidade.
por ter desrespeitado aquele patrimônio, ok? O direito, então, ele visa pacificar e disciplinar as relações sociais, refletindo, então, pessoal, as necessidades daquelas pessoas, daquela sociedade. Por isso que ele é dinâmico. Por isso que o direito muda, por exemplo, de um país para o outro. Porque ele respeita as necessidades daqueles indivíduos que compõem aquela sociedade ou que integram aquela sociedade específica. Criando, então, regras a serem seguidas por todos, indistintamente. Né? Nesse sentido, então, que nós podemos dizer, pessoal, que o direito, ele é uma criação da pessoa humana, com finalidade de regular as condições mínimas de convivência social, de acordo com a vontade dos indivíduos, que são os seus legítimos destinatários. Ou seja, o direito não é criação do Estado, como pode parecer. E aqui nós temos, então, o conceito de direito sendo confundido ou sendo considerado enquanto lei. As leis são criadas pelo Estado, as normas jurídicas são criadas pelo Estado, mas o direito em si, ele é criado pela pessoa humana, de acordo com as suas necessidades, enquanto integrante de um contexto social. O direito, então, ele é criado pela pessoa humana com o objetivo de regular as mínimas condições de convivência social. E é justamente os indivíduos que a compõem que são os seus legítimos destinatários. Ok? Nesse sentido, então, pessoal, nós podemos dizer que o direito, ele é essencialmente, agora usando terminologia técnica, indo agora para um campo mais técnico, ele é essencialmente heterônomo, coercitivo, bilateral e atributivo da conduta humana. Em linhas gerais, se nós formos, então, analisar em conjunto todos esses elementos, nós temos que o direito, então, ele é um conjunto que estabelecem as obrigações previstas na norma jurídica, que nascem no contexto social, no âmbito social, para regular as relações que surgirem nesse contexto social, visando, então, pacificar os conflitos de interesse que surgem nesse mesmo contexto social no qual esse direito está inserido, impondo a quem o descumprir, tanto descumpri-lo, melhor dizendo, de forma intencional ou não intencional, uma sanção ou uma coerção. Ok? Então vejam que à medida que nós estamos avançando nessa nossa unidade, nós estamos ampliando e detalhando, trazendo mais elementos, então, para agregar ao sentido daquilo que é jurídico ou do sentido jurídico, do sentido do fenômeno jurídico. E onde entra a moral nisso? Qual é a relação, então, entre o direito e a moral? Bem, pessoal, tudo isso nos leva a uma única conclusão, que a conduta da pessoa humana em sociedade, ela vai além das meras regras jurídicas. Porque esses padrões de comportamento que vão formar o direito, ok? Eles trazem, na sua essência, verdadeiros preceitos de ordem moral. Ok? Não apenas com os preceitos de ordem jurídica, mas mais do que isso. Eles trazem embutidos também preceitos de ordem moral. E nós podemos até dizer que as normas jurídicas, antes de se tornarem normas jurídicas, elas eram preceitos morais, que o direito os identificou naquela sociedade e trouxe para dentro de si à medida em que ele estabeleceu uma sanção
ou seja, o caráter coercitivo do direito novamente aí, a esses preceitos de ordem moral. Ok? Isso é importantíssimo nós termos em mente, porque isso faz com que nós possamos compreender a sociedade que nós vivemos e as regras jurídicas de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais ampla. Ok? Então, vamos entender isso de uma outra forma. A essência do direito, ou na essência do direito, nós vamos encontrar verdadeiros preceitos e não apenas normas propriamente ditas, ok? Que são os chamados preceitos de ordem moral. O que são esses preceitos de ordem moral? Nada mais são do que o conjunto dos costumes, dos usos, das práticas, dos padrões de comportamento de determinado grupamento social. São aquelas regras de convivência que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que as pessoas, isso retomando aquela ideia de sociedade primitiva, né? Onde nós não havíamos ainda o direito sistematizado, institucionalizado, organizado da maneira que nós temos hoje. Esses preceitos, então, de ordem moral, eles não estavam escritos em lugar nenhum, eles eram intuitivos, porque as pessoas ali, na convivência diária, elas iam verificando qual era a melhor forma delas interagirem sem causar conflitos, sem prejudicar os interesses de um para com o outro, mas que eles estão registrados na consciência desse indivíduo. Ou seja, eles não estão inscritos em lugar nenhum, até mesmo porque eles já existiam naquelas sociedades que se formaram e que nem a escrita ainda era desenvolvida, mas eles estão embutidos na consciência de cada indivíduo que compõe aquela sociedade. Então, não precisava ter esses preceitos escritos em lugar nenhum, porque esses preceitos fazem parte do foro íntimo de cada indivíduo. E são esses preceitos de ordem moral que formam o caráter desse indivíduo. E à medida, então, em que esses preceitos formam o caráter do indivíduo, os indivíduos agindo em sociedade vão formar o caráter ou o juízo moral daquela sociedade, ok? Então, eles estão dentro de cada indivíduo, fazem parte do foro íntimo de cada indivíduo e são imutáveis e são válidos para todo tempo, em qualquer lugar, indistintamente, ok? Dessa forma, então, os preceitos de ordem moral, eles não surgem na sociedade, não nascem de uma hora para outra. Eles nascem a partir, então, de um longo período de tempo, geralmente de séculos, e que vão sendo incorporados àquela sociedade de um modo gradual, sendo transmitido de geração para geração por via oral, ok? Apenas quando nós chegamos num estágio mais avançado, de uma sociedade mais complexa, onde esses preceitos morais, eles não era mais possível que eles fossem transmitidos de geração para geração, aí sim que eles passaram a se tornar escritos. E passaram, então, a fundamentar, estar na base da criação das leis ou das normas jurídicas. Ok? É nesse sentido, então, que nós temos o direito vinculado à moral. Além disso, os preceitos de ordem moral, eles trazem embutidos dentro de si uma gama de valores, que são aqueles que vão predominar em uma determinada sociedade e que esses valores, eles obedecem a uma certa hierarquia. Então, se nós retomarmos os conceitos de ordem filosófica, quando falamos da moral, nós temos justamente isso, que esses preceitos, por serem internos à pessoa humana, eles estão estabelecidos e obedecem uma certa hierarquia em determinada sociedade. Então, em primeiro lugar, até obedecendo aí o pensamento do professor Miguel Reale, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos os chamados valores positivos, que eles estão relacionados a tudo aquilo que é bom.
Em seguida, nós temos aquilo que é nobre, depois aquilo que é belo e assim por diante. Então, é nesse conceito, a partir então dos valores morais, que surgem o chamado mundo axiológico, tão importante para o direito, ou seja, o mundo dos valores. Aquilo então que trata a respeito dos valores predominantes em determinada sociedade e que permitem que a pessoa humana livremente escolha entre eles quais serão por ela seguidos e, óbvio, como nós já cansamos de falar aqui, sujeitando-se às consequências por não segui-los. Ok? Mas talvez, pessoal, a maior diferença aqui que nós temos entre o direito e a moral é no aspecto, então, da punição. Porque enquanto a norma, o direito, ele traz dentro de si esse caráter coercitivo, os preceitos morais não têm um caráter coercitivo nesses moldes estabelecidos pelo direito. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a moral, tá, ou os preceitos morais, eles não são coercitivos. Eles não trazem embutidos dentro de si uma penalidade imposta juridicamente. No entanto, os preceitos morais, eles trazem embutidos uma sanção interna. Aquilo que alguns autores entendem que talvez tenha um caráter punitivo maior do que o próprio direito, do que o próprio caráter coercitivo do direito. Ou seja, os preceitos morais, eles trazem embutidos uma sanção interna, que é o chamado remorso ou peso na consciência. A vergonha de ter agido de determinada forma, que muitas vezes contraria aquele padrão de comportamento imposto pela sociedade, sendo que muitas vezes esse remorso ou esse peso na consciência tem um poder punitivo muito maior e mais eficiente, mais eficaz do que a sanção imposta pelo Estado, pelo poder público, ou imposta pelo direito, ok? Imaginem vocês, por exemplo, para ilustrar esse conceito, que um pai, ele vê o seu filho chegando, aliás, ele vê um vulto chegando, ele vê um vulto se aproximando dele, e essa pessoa, ela está armada, e na tentativa de se defender, pensando que ele vai ser agredido, que é um ladrão, ele saca de sua arma e atira nessa pessoa. E ao atirar, quando essa pessoa já está no chão, ele percebe que nada mais é do que seu filho, que se aproximava dele apenas para lhe dar um abraço. E ele mata o seu filho. Esse é um caso muito icônico no nosso direito, né, nos anais jurídicos. É um exemplo que costuma ser dado aí por vários autores para ilustrar justamente esse poder punitivo do direito, poder coercitivo do direito e o poder punitivo da moral. Nesse sentido, o pai ter matado por engano o próprio filho em circunstâncias parecidas com essa. O remorso ou o peso na consciência que ele vem a ter, muitas vezes, lógico que aqui a gente está falando de valores, como nós falamos, de caráter individual, né? Mas, em linhas gerais, qual é acredita-se que essa sanção interna, que é o peso na consciência ou remorso, ela tem um caráter punitivo muito maior do que a própria sanção trazida pelo direito. Ok? Muito bem. E a ética? Onde a ética entra nesse contexto e de que forma que a ética ela vai então ela vai interagir e vai dialogar com o direito e a moral? Porque como eu comentei agora há pouco com vocês, né? Eu brinco dizendo que são os 3 irmãozinhos que andam sempre de mãos dadas e que são inseparáveis: o direito, a moral e a ética. Primeiro conceito básico: a moral é o objeto de estudo da ética, certo? Ou seja, a ética ela tem a moral como seu objeto de estudo. Ética, na sua etimologia, a palavra significa hábito, comportamento pessoal ou coletivo,
em decorrência da própria natureza dos usos e dos costumes sociais ou da própria educação, né? Nesse sentido, então, a ética, ela nada mais é do que a forma que a moral encontrou para se exteriorizar. Ou seja, a ética nada mais é do que a exteriorização da moral. O comportamento em si, considerado o juízo moral individual ou coletivo. Em outro sentido, a ética, ela nada mais é do que o veículo ou o instrumento utilizado pela moral para sair desse mundo interno da pessoa humana e vir para o mundo externo, de vir para a sociedade, ok? A ética, ela é uma virtude, conforme diziam os filósofos antigos, que expressa o juízo de valor daquela sociedade, daquele indivíduo ou daquela sociedade, por meio da conduta das pessoas, ok? Que está embutida em suas normas e do qual, então, ela se liga a partir de uma penalidade. Então, pessoal, enquanto a ética é chamada e é conhecida como a ciência dos costumes, a moral, ela é o objeto de estudo da ética. E mais até, a moral, ela é a fonte de onde a ética extrai todos os elementos, todos os princípios que são por ela aplicáveis. A ética, então, é essa virtude que ela traz dentro de si uma penalidade em decorrência da sua violação. A ética, assim como a moral, ela comporta uma série de regras de conduta e de preceitos, sendo aplicáveis na prática, na esfera social, né? E essas regras, elas também vão determinar uma escolha de uma diretriz que ela é considerada obrigatória em determinada sociedade, mas que, ao mesmo tempo, ela é passível de ser infringida e, novamente, caso ela venha a ser infringida pelos seus destinatários, vai, então, caber aí uma penalidade a esses destinatários que vierem a descumpri-la. Ok? Então, pessoal, é dentro desse conceito que nós temos uma teoria que recebeu o nome de teoria do mínimo ético, ou também conhecida por teoria dos círculos concêntricos. Ou seja, ética, moral e direito, todos eles possuem a mesma origem. Círculos concêntricos, o nome da teoria, ou seja, círculos que têm o mesmo centro, o mesmo ponto. Ou seja, existem elementos de intersecção entre o direito, a moral e a ética. Em que sentido? A ética, ela é o fenômeno mais abrangente, que vai trazer dentro de si elementos que são exclusivos dela, mas também vai trazer dentro de si, certo? Conceitos que trazem dentro de si um pouco também da moral e um pouco também do direito. Então, vamos começar pelo círculo menor. O círculo menor é o direito. Ou seja, o direito ele é menos abrangente, porque o direito ele vai incluir outros conteúdos, como, por exemplo, conteúdos de cunho ético, né? O direito, muitas vezes, ele é fundado no individualismo e até mesmo no liberalismo. No entanto, aquilo que é jurídico não está excluído de juízos morais e também dos preceitos éticos. É importante também a gente verificar que a moral, ela precede o direito. O que significa isso? Que antes mesmo do direito já existir, antes mesmo do direito passar a regular as relações sociais, a moral já estava ali presente. Por isso que eu comentei com vocês agora há pouco, dizendo que, em primeiro lugar, existiam as regras da moral, que eram exteriorizadas por meio do comportamento ético daquelas pessoas
que interagiam naquele contexto social. E somente num segundo momento, de acordo com a evolução daquelas sociedades primitivas, é que os preceitos morais foram absorvidos pelo direito. O direito, então, trouxe esses preceitos morais para dentro de si, impôs uma sanção jurídica e esses preceitos morais se transformaram em normas jurídicas. Ok? Bom, pessoal, o direito, então, ele está embutido dentro de um contexto social, conforme nós já amplamente falamos aqui e repisamos, porque esse é um conceito muito importante. Não existe sociedade sem direito, da mesma forma que não existe direito, né, sem sociedade. E é importante, então, nós verificarmos que dentro desses princípios, o direito, ele nada mais é do que um dos instrumentos de controle social. E o que significa instrumentos de controle social? Instrumentos de controle social são, na verdade, institutos que, por meio de normas ou de preceitos, controlam o comportamento da pessoa humana em sociedade, de modo a organizá-la e de modo, então, a torná-la livre de conflitos. Tá? Existem vários instrumentos de controle social, como, por exemplo, a moral. A moral é um instrumento de controle social, a própria religião, as regras de trato social, mas o direito, ele é considerado, entre todos esses instrumentos, aquele que dá maior efetividade e maior segurança no desempenho dessa função, que é justamente de controlar o comportamento da pessoa humana em sociedade, tá certo? Nesse sentido, então, que nós temos é que o direito, enquanto exerce essa função, ele possui algumas características. Entre essas características, o direito, enquanto instrumento de controle social, ele guarda dentro de si a característica da certeza, porque o direito é transmitido de forma clara e precisa a toda a sociedade. Ele tem a característica da exigibilidade. Caso descumprido, existe então aí todo um sistema organizado para punir os infratores. O direito, então, existe também a característica da generalidade. O direito, ele é genérico enquanto instrumento de controle social, porque ele se destina a todas as pessoas, indistintamente, que compõem aquela mesma sociedade. Ele tem por missão a garantir o bem comum, e a garantia do bem comum, ele é um dos principais objetivos do direito, né? Ele também regula a conduta humana em sociedade, daí a sua característica de expansão. E, por fim, ele submete a todos que se encontram sob o seu comando, daí a característica da uniformidade. Tá certo? Então, se o direito ele é um instrumento de controle social, o direito também pode ser identificado como sendo um fato ou fenômeno social, certo? Isso porque o direito ele interfere no processo social. As normas que regulam a convivência dos indivíduos em sociedade, né, como eu havia comentado com vocês, na Idade Média, por exemplo, não são as mesmas regras que vão regular essa nossa sociedade que nós vivemos hoje, contemporânea, altamente tecnológica, tá certo? E à medida, então, em que o direito ele vai acompanhar e vai regular a sociedade no qual ele está inserido, ele acompanha o dinamismo dessa sociedade, o direito, então, ele é identificado enquanto fato social, certo? Só que nem todos os fatos sociais chamam a atenção do direito, né? Somente aqueles fatos conflituosos ou aqueles que têm potencial de se tornarem conflituosos e que vão levar ou que têm um potencial de levar à desarmonia social e ao desequilíbrio das relações é que chamam a atenção do direito e que serão passíveis de regulamentação por meio das normas jurídicas, ok? E quando isso acontece,
nós temos então a transformação dos fatos sociais em verdadeiros fatos jurídicos. Nesse sentido, então, nessa mesma linha de raciocínio, nós podemos dizer que o direito também desempenha uma função social. E qual seria a função social do direito? É que ele é fonte das normas jurídicas, que regulam, melhor dizendo, o comportamento dos indivíduos e que tem por objetivo estabelecer os fundamentos dos direitos dos indivíduos que vivem em determinada sociedade. Daí, então, nós podemos dizer que o direito, como um fenômeno social, ele possui uma função própria, inerente a ele. Ok? Mas, se o direito, ele é um fato social, se o direito, ele controla a vida da pessoa humana em sociedade, o seu comportamento em sociedade, nós podemos também associá-lo à cultura. Direito e cultura também são dois fenômenos que estão interligados no nosso dia a dia. E por que direito está associado à cultura? Então vejamos, a cultura, ela se refere à realização, ou melhor, às realizações humanas. O conjunto das obras realizadas intencionalmente pelas pessoas humanas, sendo sempre direcionadas a uma finalidade específica. Ou seja, a cultura, muitas vezes, ela nada mais é do que a transformação da natureza, ou ela parte da transformação da natureza, ou da transformação de um fato social. Então, todas as pessoas que vivem em uma determinada sociedade, elas estão sujeitas à cultura daquela sociedade no qual elas estão inseridas, certo? A cultura, ela forma-se a partir da vivência e das experiências dos indivíduos, que são compartilhadas entre si naquele ambiente social em determinado momento histórico, ok? E a pessoa humana, ela nada mais é do que, ou melhor dizendo, a pessoa humana, ela está inserida numa realidade histórica, social, no qual existe uma cultura predominante, de acordo com as experiências que as pessoas viveram naquele meio, que são adotadas por ela, né? E que elas vão se adaptando a elas à medida em que vão se adaptando às novas realidades sociais. Então, é nesse contexto que o direito pode ser considerado uma manifestação ou um objeto cultural. Até mesmo porque, entre outros resultados, o direito produz pensamentos, o direito produz teorias, discursos jurídicos, teses, ou seja, o direito produz saberes, que são as obras intelectuais produzidas intencionalmente pela pessoa humana destinadas a uma determinada finalidade. Então vejam aí que a função do direito, o objetivo do direito, ele está intimamente relacionado com um conceito de cultura. Então daqui nós podemos concluir que o direito nasce e segue o destino da cultura no qual ele está inserido. Ok? E para nós, então, finalizarmos os conceitos básicos dessa nossa primeira unidade, vamos falar um pouco, então, do direito enquanto ciência. Por que é importante falar do direito enquanto ciência? Porque durante muito tempo, vários autores entenderam o direito como sendo um fenômeno jurídico, um fenômeno social, mas que ele não era uma ciência propriamente dita, tá certo? Porque o direito, pensava-se anteriormente, que ele não possuía os 3 elementos básicos que um fenômeno social deve ter para se transformar ou para se tornar em ciência, ou para ser considerado uma ciência, certo? Quais são eles? Ter um objeto de estudo próprio, ter fundamentos e princípios próprios, né? E ter uma metodologia de estudo próprio. Então, muito tempo se pensou que o direito não tivesse esses 3 elementos. A partir do momento em que, então, foi se identificado esses elementos, o direito passou a ser considerado uma ciência. A ciência do direito, que também é chamada de dogmática jurídica.
Então, o que é a ciência do direito ou a dogmática jurídica? É o estudo metodológico e sistematizado do fenômeno jurídico, de seus princípios, de suas teorias, de modo a aplicá-los no ambiente social, da maneira como ele atua no tempo e no espaço no qual ele está inserido. Ok? Nesse sentido, então, o objeto de estudo do direito é o próprio ordenamento jurídico, ou seja, as leis e as normas jurídicas que compõem esse ordenamento jurídico, que também está associado ao contexto social. Cada sociedade tem seu próprio ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico, o objeto de estudo do direito, tanto são as leis esparsas, as leis que são editadas, como também são aquelas que estão embutidas dentro de um código. Ou seja, tanto as leis esparsas como as codificações são objeto de estudo do direito, que é aquilo que nós vamos estudar com mais detalhes nas próximas unidades, que é o chamado direito positivo, tá certo? Então, o direito, ele é uma ciência normativa, porque ele cria, ele conhece e ele se limita a estudar e a descrever as normas com a finalidade de direcionar a conduta da pessoa humana em sociedade. Criar, dizer até onde essa pessoa pode ir e, ao mesmo tempo, limitar essa norma de conduta de modo a não trazer conflitos àquela sociedade. Ok? Quando nós falamos de direito enquanto ciência, nós temos duas teorias muito importantes que foram aquelas que também fundamentaram o nosso ordenamento jurídico nacional, que é a teoria pura do direito, que foi desenvolvida por Hans Kelsen, e também pela teoria tridimensional do direito, desenvolvida por Miguel Reale. Ok? Então, o direito enquanto ciência, segundo a teoria pura do direito, pensada e desenvolvida por Hans Kelsen, entende que a ciência do direito é uma ciência normativa, porque descreve as normas jurídicas, explica exatamente aquilo que são, como são, sem levar em consideração os aspectos valorativos daquela sociedade. Esse é o ponto-chave da teoria pura do direito, certo? Então, para Kelsen, o objeto de estudo do direito são as leis, o próprio ordenamento jurídico. Para o autor, só existe uma única realidade jurídica, que é aquela que está materializada nas leis, quer sejam nas leis esparsas, quer seja nas leis codificadas, ou seja, aquelas que formam os códigos. Já para Miguel Reale, ele se contrapõe à teoria pura do direito, porque para o Miguel Reale, o direito ele é uma realidade tridimensional. Ou seja, o direito, enquanto ciência, ele comporta um fato, uma norma e um valor. E esses três elementos são indissociáveis. Esses três elementos estão presentes na realidade jurídica do nosso dia a dia, né? E são eles que fundamentam a criação da norma jurídica. Então, em linhas gerais, para Miguel Reale, o fato nada mais é do que a própria realidade jurídica, a realização prática do bem comum. A norma seria o ordenamento propriamente dito, as leis e as codificações, o direito positivo, o direito vigente, aquele direito que é válido em determinada sociedade, em determinado momento histórico, em determinada época. E o valor nada mais é do que aquele aspecto valorativo, aquele aspecto do mundo axiológico que falamos agora há pouco, tá certo? Toda norma, o direito traz dentro de si os aspectos de valores, expressa sempre um juízo de valor, que, para os filósofos da antiguidade, nada mais é do que a concretização do ideal de justiça. Ok? Esses três elementos, como eu disse agora há pouco para vocês, eles são inseparáveis, eles convivem harmoniosamente e eles
integram a dinâmica do próprio direito. Nesse sentido, então, pessoal, assim, tanto para a Kelsen quanto para o Miguel Reale, nós podemos dizer que o mundo do direito é o mundo do dever ser, ou que a ciência do direito é a ciência do dever ser, porque as normas jurídicas expressam uma conduta padrão que visa ser obrigatoriamente seguida pela sociedade, mas que, ao mesmo tempo, ela impõe uma consequência no caso de não vir a ser cumprida. Assim, a ciência do dever ser, ou o mundo do dever ser, como também ele é conhecido, ele pressupõe a não observância de uma norma jurídica pelo seu destinatário. O que seria inconcebível, por exemplo, no mundo do ser, ou as ciências do ser, que se contrapõem à ciência do dever ser. Porque as ciências do ser são aquelas que expressam a realidade dos fatos, certo? São aquelas que estão relacionadas com as leis da natureza, com as leis da física, que são sempre imutáveis, que expressam exatamente aquilo que as coisas são e que nunca vão mudar. As leis da física nunca mudam. As leis da natureza, elas nunca mudam, ok? Em contrapartida, em contraposição, as normas jurídicas, ao direito que integram o mundo do dever ser. Porque ele pressupõe, à medida em que ele estabelece uma coerção, uma punição, que aquele padrão de comportamento possa vir a ser descumprido pelas pessoas, pelos indivíduos que compõem aquela sociedade. Então, vejam, pessoal, que nós, com esse conceito, nós podemos estabelecer links, vínculos que ligam a todos aqueles conceitos que nós estudamos no começo dessa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham despertado em vocês, então, o gosto e o estudo pelo direito e pela introdução ao estudo do direito. Para fixar melhor todos esses conhecimentos, sugiro a vocês, então, que participem das atividades complementares, que constam no material complementar de vocês, que assim vocês vão ver uma aplicação prática de todos esses conceitos. Ok? Até a próxima videoaula.